Bom dia. Um condomínio de luxo que virou pó. O fim de um sonho para uns e de um pesadelo para outros. No Globo Comunidade de hoje, você vai rever a história das Torres Portugal, Espanha e Itália de Rio Preto. Uma novela que durou mais de 6 meses e que resultou na implosão de 2 prédios. A história começa na madrugada de 16 de outubro de 1997. O edifício Itália, com 70 metros de altura, apresenta problemas e desaba às 6h20 da manhã. Veja a reportagem que foi ao ar naquele dia no SPTV primeira edição. Às 2h30 da madrugada, os moradores começaram a ouvir estouros nas vidraças e abalos na estrutura do prédio. O zelador de um prédio vizinho chamou os bombeiros e avisou os moradores. Um homem queria pular o muro e tentar salvar as pessoas. Às 5h15 da manhã, o edifício Itália desabou. Eu olhei para trás, o prédio já estava caindo, só deu tempo de acelerar o carro e gritando, cadê minha mulher, né? O advogado e pecuarista João Pessoa foi o último a deixar o prédio e ficou muito abalado. Eu vi uma cena, um prédio caindo na minha frente, com as crianças carregando praticamente no colo. É difícil. Nos 3 prédios do condomínio, os edifícios Itália, Portugal e Espanha, moravam 12 famílias. 4 delas no prédio Itália, o que caiu. Os bombeiros agiram rápido e tiveram menos de meia hora para retirar os últimos moradores do prédio. O pessoal estava dormindo, então tivemos que fazer barulho, muito barulho, o pessoal acordar e ver o que estava ocorrendo lá fora. Os vidros estavam rachando do prédio, a estrutura já estava abalada, então houve tempo de 20 minutos para retirar o pessoal. Havia ainda pessoas embaixo de onde o prédio está agora, que só não morreram porque saíram correndo no momento. Os bombeiros também retiraram cerca de 200 moradores de casas e prédios que ficavam ao lado. Na queda, o edifício destruiu mais 2 casas, parte de um posto de gasolina e ainda tocou em um outro prédio, que ficou com a estrutura abalada. Muita gente saiu só com a roupa do corpo e hoje ainda muitos moradores assustados e com medo voltaram para pegar outros objetos. Barulhão, parecia fumaça, tudo saindo correndo, voltei agora a pegar as coisas. Vocês estão pegaram o que deu aí? O que deu. De medo? Não deixa de tempo de pensar, o que deu para pegar. Vocês moram aqui no prédio ao lado? Do lado. E eu não quero voltar aqui não, por mim... Você muda? Eu mudo. O prédio que desabou era igual a estes 2 outros. Tinha 17 andares e 60 metros de altura. Era um apartamento por andar com cerca de 300 metros quadrados e de alto padrão. Cada um custava cerca de R$200 mil. Debaixo das torres de apartamentos ficavam 3 lojas comerciais. Uma delas, a que ficou destruída, estava vazia. Os bombeiros e a polícia militar interditaram uma área com um raio de 150 metros. A energia elétrica e o abastecimento de água foram cortados. O trânsito foi desviado para ruas vizinhas, mas centenas de curiosos passaram o dia no local vendo os escombros. Quase que por milagre, ninguém saiu ferido. Mas depois do susto, poucos podiam ou queriam voltar para casa. E os vizinhos da Torre Itália começaram a viver um drama. Este advogado pensou em tudo, fez o acabamento e se preparava para entrar na nova casa em dezembro. Mas o destino mudou seus planos. Pesadelo, né? Não dá para imaginar pesadelo porque a gente acha que está sonhando, que não aconteceu. Não conseguiu chegar à realidade ainda, né? 36 horas depois do desabamento, este rapaz continua com a roupa do corpo. Vive um drama que prefere esquecer. A dona da loja, que funcionava na parte de baixo do prédio que caiu, teve mais sorte. Conseguiu preservar parte do patrimônio. Os bombeiros e a Defesa Civil montaram um esquema para permitir que os moradores dos prédios e das casas vizinhas pudessem retirar o que fosse possível. Com senhas nas mãos, eles tiveram apenas 10 minutos para retirar documentos e objetos pessoais. Qual foi a prioridade para o senhor? Roupa. Só roupa. Só isso? Só. O resto a gente arruma. Depois disso, o que você pensa em fazer? Ai, não sei. Vou esperar, né, para ver o que acontece, para ver se dá para pegar as mudanças. Se não der, paciência. Fazer o quê, né? Deixa aí. E seja o que Deus quiser, né? Aos poucos, os moradores foram se juntando do outro lado da rua com malas e sacos plásticos e com a incerteza se um dia vão poder voltar para casa. Alegria em meio à tragédia. No desespero da fuga, muitos moradores saíram com a roupa do corpo. Não houve tempo para salvar nada.
Mas a queda do Itália não destruiu tudo o que havia embaixo. No mesmo dia, os bombeiros entraram nos escombros à procura de algo que se mexesse. Eles não encontraram gente, mas o que acharam fez muita gente feliz. A pedido dos moradores, os bombeiros voltaram às casas e apartamentos abandonados. Este policial conseguiu resgatar o que a dona de uma das casas tinha de mais valioso, seus bichos de estimação. O papagaio ficou protegido pela gaiola. Assustada, a cachorrinha Shayla teve que ser carregada no colo. A festa ficou por conta de Fufi, que assim que foi solto, ficou feliz ao encontrar a moradora Anne Fernandes da Silva. Estão assustados, muito assustados. E demorou para tirar, né? Porque não tinha como entrar. Outro sobrevivente surgiu do meio dos escombros nas mãos deste bombeiro. Ansioso, Roberto Ferrini também esperava atrás do cordão de isolamento. E apesar do risco iminente do desabamento do prédio em que morava, o passarinho, apelidado de Tonico, era a maior preocupação do comerciante. A única coisa que eu queria tirar de dentro era isso aqui. Mais de 10 anos que nos acompanha, isso aqui é tudo para nós. Os móveis, tudo que ficou dentro da sua casa... Tem muito valor para nós, mas isso aqui é demais. Só quem tem sabe o valor que dá. Às 2h30 da madrugada, a maioria dos habitantes de Rio Preto dormia. Mas um homem, acostumado a trabalhar no silêncio da noite, ficou preocupado quando ouviu estranhos barulhos. Ele resolveu checar e se assustou quando percebeu que os barulhos vinham do prédio em que ele trabalhava. O zelador do condomínio Portugal, Espanha e Itália foi o primeiro a buscar socorro. Graças a ele e ao trabalho dos bombeiros, houve tempo para abandonar casas e prédios antes que o Itália desabasse. O que aconteceu na madrugada de quinta-feira? Então, o que aconteceu na quinta-feira foi que eu vi um estralo diferente na garagem e eu subi a rampa correndo para dar uma olhada se é problema de algum carro. Tem duas garagens aí, né? O menos 2 e o menos 1, né? E fui lá e acabou a força e aí desci correndo pegar o farolete. A hora que eu subi de novo, aí eu notei que deu um estralo mais forte. Aí eu bati o farolete na porta de entrada do edifício Itália e eu vi que tinha um trinco, ele estava começando a soltar um trinco e depois foi abrindo. Aí eu subi no 3, que é o presidente do condomínio, chamei ele, inclusive ele desceu correndo, ele que subiu na torre Itália avisava do 13º, do 7º, do 6º. Aí o bombeiro tinha um junto comigo. Aí ele pegou e falou assim, sobe nas outras torres, vai que eu vou avisar a turma daqui, você sobe na torre do Espanha e do Portugal. Aí deu tempo de tirar todo mundo. No próximo bloco, você vai rever a briga na justiça pela implosão das torres Portugal e Espanha, os laudos dos peritos, a decisão do juiz Júlio César Cuginotti, a denúncia de um dos engenheiros que ajudou a construir os prédios, em instantes. Depois, os vizinhos puderam finalmente voltar para casa, mas a alegria durou pouco. Em 24 de março, a justiça mandou esvaziar a área de novo. Uma suspeita de graves problemas na estrutura da Torre Espanha obrigou a saída e a revolta foi grande. A revolta toma conta dos moradores que continuam na área interditada. A maioria permanece nas casas que ficam a menos de 80 metros das Torres Espanha e Portugal. Eles se recusam a sair, mesmo depois de terem recebido a notificação de um oficial de justiça hoje cedo. Os moradores receberam a notícia com lágrimas, indignação e desespero. O motivo para continuarem na área de risco é um só. Não tenho lugar para ir, não tenho condições de pagar um aluguel, nada. E não vou sair, vou ficar aqui. Ou derruba esse prédio ou conserta esse prédio rápido. Porque a gente está sofrendo uma coisa que nós não temos nada com isso. Nós somos vítimas. Neste prédio, os moradores parecem estar levando uma vida normal, como se o perigo não estivesse tão próximo. Ninguém tem condições de novamente sair de suas casas, ficar de del em del para lá para cá, né? Ninguém está tendo condição de ir. Perigosa mesmo é a situação deste posto de gasolina, que fica ao lado da Torre Espanha. Nos tanques estão 20 mil litros de combustível. O dono diz que a responsabilidade é da companhia que fornece o produto para o posto. A justiça já pediu a retirada do combustível, mas até agora a empresa não se manifestou. Técnicos do IPT fizeram novas medições hoje pela manhã na estrutura da Torre Espanha. Aparelhos de alta sensibilidade foram colocados em pontos estratégicos do prédio. Eles constataram que houve uma pequena variação na inclinação do edifício. O engenheiro Walter Frederico, que projetou a fundação dos prédios, fez uma grave denúncia.
Ele e uma equipe de engenheiros trabalharam por 5 meses nas torres Portugal e Espanha e constataram erros na construção. Restaram 2 prédios e muitas dúvidas sobre a segurança. Dúvidas que podem agora virar certeza. Um desalinhamento de 40 centímetros em 3 pilares pode ter provocado oscilações no edifício Espanha. A suspeita é do engenheiro Walter Frederico, responsável pelos cálculos da fundação. A diferença de posição dos pilares do real, do que está lá executado, com o projeto estrutural. Essa diferença provoca não só na viga a torção, como uma flexão nos pilares e uma carga diferente nas estacas de fundação, para esta carga, as estacas não foram dimensionadas. A Torre Espanha pode cair? Não sei, mas acredito que é possível que ela caia. Se alguma coisa além desta torção na viga ocorrer. Se algum outro esforço aparecer de repente. Por exemplo, uma variação térmica grande, um vento acima dos normais, ou seja, se algum outro esforço se compor com esta torção, poderá efetivamente provocar algum problema maior na Torre Espanha. Até segunda-feira passada, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido com a Itália ou o que poderia acontecer com a Espanha e com Portugal. Agora nós detectamos um erro grave. Então, se nós atacarmos este erro, se nós corrigirmos este erro rapidamente, é possível salvar as 2 torres. Revoltados com a indefinição sobre o futuro das torres, os vizinhos resolveram pedir a implosão dos prédios Portugal e Espanha e ficaram surpresos quando ganharam um aliado importante. Os moradores das casas vizinhas ao condomínio Portugal, Espanha e Itália se reuniram na Câmara de Rio Preto esta tarde para pedir a implosão dos prédios. O engenheiro responsável pelas medições nos aparelhos que monitoram as torres, João Carlos de Carvalho, procurou responder a todas as perguntas, mas a conversa durou pouco. Alguns moradores perderam a paciência. O clima ficou tenso. Põe abaixo! É 28 famílias que tá perdendo! Vai cair! É 28 famílias, mas vocês preferem deixar 300 fora do que prejudicar os bonitos do dinheiro! A reunião acabou quando os moradores resolveram ir para o fórum pedir ao juiz Júlio César Cuginotti, da 4ª Vara Civil, que decida pela implosão das torres Portugal e Espanha. No final da reunião, o gerente da cidade de Rio Preto, Milton de Assis, disse que a prefeitura quer a demolição das torres Portugal e Espanha. A prefeitura, então, quer as torres no chão. Exato, ela fez essa solicitação formal, agora o juiz vai julgar. Vai entregar a documentação hoje? Já foi entregue, só estamos complementando um pequeno detalhe técnico. No dia 30 de março, o juiz Júlio César Cuginotti, da 4ª Vara Civil de Rio Preto, anunciou a decisão. Para impedir a implosão das torres, os condôminos teriam que pagar uma caução judicial de R$5 milhões e apresentar um cronograma de obras para recuperar os prédios. Mas nem todos foram intimados a tempo e o prazo para a resposta deles foi prorrogado. Os condôminos entraram com recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo e suspenderam a decisão do juiz de Rio Preto. Nesse meio tempo, o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, divulgou as causas do desabamento do edifício Itália. Peso demais para os pilares e erros no projeto. Mas um imprevisto, na madrugada de 8 de abril, iria colaborar para apressar a resposta. No começo da madrugada, os moradores assustados foram para a rua. Eles ouviram barulhos na estrutura da Torre Espanha, que fica ao lado do edifício Itália, que desabou no ano passado. O corpo de bombeiros foi chamado, a polícia militar mandou reforço. Às 3 da manhã, outro barulho, dessa vez mais forte. Era umas 2h20, mais ou menos, eu ouvi um estouro. Aí o guarda não acreditou, porque foi só a hora que ele ouvisse que ele podia chamar, né? Aí demorou mais ou menos uns 50 minutos, fez novamente o barulho, aí nós todos ouvimos, inclusive ele. Foi um estrondo, um barulho, nós olhamos para trás para ver se o prédio ainda estava de pé. Vindo do prédio? Em direção do prédio. Agora deu a impressão de que ia começar a cair isso aí. Foi diferente, né? Foi um barulho diferente. Fora da área já interditada, várias casas tiveram que ser abandonadas às pressas. Nesse condomínio de 4 torres, todos os moradores saíram.
Com medo, ninguém queria voltar para casa. Os 2 policiais que ouviram os barulhos no prédio já prestaram depoimento à Justiça. A Prefeitura de Rio Preto quer que o relatório deles chegue ainda hoje ao Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o processo de implosão das Torres Portugal e Espanha está sendo analisado. Em 22 de abril, a Justiça de São Paulo decidiu: os prédios Portugal e Espanha deveriam ser implodidos em 5 dias. No próximo bloco, os preparativos, uma cidade inteira mobilizada e uma implosão quase perfeita em instantes. Com a data da implosão marcada, a empresa Arcoenge de São Paulo começou os preparativos na segunda-feira, 27 de abril. Foram 600 perfurações nos pilares dos 3 primeiros andares das Torres Portugal e Espanha. Na terça-feira, foi a vez dos equipamentos de proteção e da dinamite. Começava a contagem regressiva para a implosão. Os técnicos preparam as telas de proteção. Feitas com um material resistente, elas vão ser instaladas até a altura do 3º andar. O equipamento de proteção deve evitar que os fragmentos atinjam casas e pessoas durante a implosão. O caminhão que trouxe a dinamite parou em frente aos prédios. 670 bananas de dinamite foram descarregadas com muito cuidado. Os técnicos trabalham contra o tempo. O explosivo tem que ser instalado nos lugares certos para garantir o sucesso da implosão. A operação é calculada. O risco de alguma coisa dar errado é pequeno. A implosão não deve desapontar quem está contando as horas para ver as 2 torres no chão. Os curiosos chegam de toda parte. Os jornalistas buscam a informação. As lentes das câmeras no melhor ângulo. Este fotógrafo trabalha sozinho. Quer registrar tudo para fazer um livro. Eu estou fazendo esse trabalho, possivelmente vai sair um livro, só de imagens. Porque de repente ficou uma coisa histórica para a cidade, embora triste, mas lá para frente vai ser uma coisa histórica. Um pedaço de papelão, uma caneta e uma ideia na cabeça. O seu Josias desenha o projeto de uma maquete. Ele vai reproduzir os prédios em madeira. A parte de cima eu já tirei, já fiz o risco em casa, está em casa já feito, a parte do prédio em cima. Está tudo feito já. Você já fez? Já está tudo feito o risco, tudo em, né, em visão de continuar o desenho. Isso aqui vai ser para uma recordação, pode ser de muitas pessoas, né? Uma recordação, né? Que inclusive eu vou até levar na prefeitura, se a prefeitura consentir, posso levar isso até na prefeitura para tentar vender para todo mundo. Pode fazer uma demonstração, né? Não havia mais tempo para que os condôminos impedissem na justiça a implosão, mas um deles, dono de um prédio de 3 andares, ao lado das torres condenadas, pediu uma vistoria no imóvel para garantir o patrimônio. Houve suspeita de que isso pudesse atrasar mais uma vez a implosão, mas não aconteceu. O fato começava a ganhar contornos de espetáculo. Um dia antes, muita gente já estava trabalhando na segurança e na cobertura jornalística de um evento que prometia ficar na história. Enquanto os operários trabalham na distribuição dos explosivos, um batalhão se movimenta na área de segurança, cada um com uma missão diferente. A Polícia Militar controla a circulação dos curiosos e prepara o esquema que foi montado para que 160 homens possam garantir o isolamento da região. Na hora da implosão é feito pela Polícia Civil uma varredura durante o período, mais ou menos às 10 horas. Depois a Polícia Militar faz uma varredura na área interditada, uma varredura final. Eu passo para o Coronel João Máximo, que é o Defesa Civil, que está tudo em ordem, e ele autoriza a implosão. A imprensa está espalhada para todo lado. 150 profissionais, entre câmeras, repórteres e fotógrafos, se movimentam nas áreas liberadas em busca de um ângulo melhor ou um personagem curioso. A minha função aqui é tentar viabilizar ao máximo e facilitar ao máximo exatamente a vida desses profissionais. Quer dizer, a gente delimitou uma área, claro que uma área privilegiada. Por quê? Porque através de vocês, através da televisão, através do jornal, do fotógrafo, a gente vai conseguir mandar essas imagens e essas fotografias para o mundo inteiro. Para garantir o trabalho de 5 emissoras de televisão, a Telesp passou o dia todo instalando 20 linhas telefônicas. Segundo a empresa responsável pela implosão, essa é a primeira vez que 2 prédios são demolidos de uma só vez na América Latina.
E para transmitir esse fato inédito, já começaram a chegar os equipamentos que vão mostrar a implosão para todo o Brasil. Só a Rede Globo vai ter 10 câmeras posicionadas em pontos estratégicos. Nesse caminhão estão as mesas que vão selecionar as imagens geradas ao vivo. Deste outro caminhão vai sair o sinal direto para o satélite, mostrando também a implosão até para fora do país. Para operar esses equipamentos sofisticados, a Globo trouxe 20 técnicos de 3 estados. Nós temos equipamento suficiente para fazer toda a transmissão. Câmeras boas, videotape, né? Vamos gravar todo o sistema para fazer a reprise logo em seguida. Quer dizer, nós temos todo o equipamento da melhor qualidade. O dia da implosão, 29 de abril, quarta-feira. Logo cedo, a área interditada começou a ser abandonada pela última vez. Desligue o gás, os equipamentos eletroeletrônicos, retire os animais, feche portas e janelas. 8h30 da manhã, começa a evacuação da área interditada. A manicure Célia acelera e fecha o gás, tira todos os eletrodomésticos da tomada e sai de casa. O primo ajuda a colocar a faixa no portão. Tá com algum receio, algum medo? Horrível, medo, sim. Medo de quê? Se posiciona. Os curiosos fazem questão de não perder nada. A todo momento, a polícia militar checa o esquema de segurança. E no meio de toda a movimentação, os vizinhos do Portugal e do Espanha comemoram antecipadamente o fim de um pesadelo. Os curiosos chegavam de toda... O engenheiro apertou o gatilho e a dinamite explodiu. Os pilares dos prédios Portugal e Espanha perderam força e as 2 torres caíram. Foram 7 segundos. Uma implosão quase perfeita. Acompanhe. O engenheiro responsável pela implosão admitiu que as coisas não tinham saído como planejado, mas nem por isso, segundo ele, o resultado deixava de ser positivo. Muita gente quis ver de perto os prédios caírem. Uma pessoa acabou ferida pela tampa de um bueiro que foi jogada longe pelo deslocamento de ar. O contador José de Souza teve uma luxação no pé e foi medicado. Ao 12h30, a boa notícia para os vizinhos. A área tinha sido liberada e eles poderiam finalmente voltar para casa. Dona Jandira voltou para casa emocionada. Revistou os móveis e, aliviada, viu que tudo estava no lugar. Como eu esperava por esse momento, queria voltar para minha casa, né? E voltou. E voltei com ela inteirinha. 60 famílias vizinhas ao condomínio voltaram para casa.